Caros filhos, estamos em um retiro. Às vezes a nossa exterioridade, às vezes a nossa agitação nos leva a não compreender os tempos. Os tempos litúrgicos são momentos de vivenciar a fé. E cada tempo tem a sua exigência. Os dois ciclos mais fortes, o ciclo da Páscoa e o ciclo do Natal, eles têm um tempo em si de preparar, que é a Quaresma na qual estamos, e o Advento. Estes tempos têm a função de pararmos e olharmos para nós. É um tempo de sair, de mudar, para a preparação de algo no qual somos chamados a vivenciar. Somente passando por este tempo e mudando o que necessita ser mudado, conseguimos abrir o nosso coração para vivenciar o tempo da graça a qual o Senhor nos reserva, que é a Páscoa, que é o Natal. E por meio destes, vivenciar um caminhar com o Senhor, que é o tempo comum. Se pararmos e olharmos os dois ciclos fortes da igreja, não tem meramente um sequenciar, como o tempo comum, que é uma caminhada com o Senhor, quase que um vivenciar da experiência de Emaús, aonde vamos caminhando e o Senhor vai nos falando, e nós aprendendo e reconhecendo Ele. Mas neste tempo, somos chamados a nos despertar, com leituras que vão nos despertando e nas temáticas aprendendo a tirar dos nossos olhos as escamas para poder ver e reconhecer o Senhor. Este grande retiro no qual estamos, a Quaresma, é um tempo mais forte. Por si só, é um tempo árido, mas não quer dizer que não seja feliz. Como certos padres apresentam, a cor da felicidade litúrgica é o roxo, pois é o tempo de preparar e saber estar com o Senhor. E como fazemos para participar deste grande retiro? Ouvindo o que o Senhor vem nos dizer. Começando por reconhecer-nos, depois despertar este ato de mudança que a quebra em nós. O jejum é este quebrar-nos, este ver aquilo que eu tenho necessidade de arrancar de mim. Este esforço, este grande puxão para ser diferente. Mas ao mesmo tempo, quando eu tiro, eu não posso ficar vazio. Eu tenho que me preencher de novo do mesmo que eu acabei de tirar? Não, porque senão continuo sendo a mesma porcaria. Me preencho de Deus. Por isso a oração. O ato de estar em contato, em relação com Ele. Mas também não basta. Não sou uma ilha. Eu preciso olhar o outro. Tendo os olhos límpidos, olhando para o Senhor, posso olhar o meu irmão e ver a Deus nele e dar a ele aquilo que ele precisa, aquilo que o Senhor me mostra, aquilo que o Senhor me aponta. Mas, seguindo isso, o qual foram as 3 temáticas das semanas precedentes, que eram concluídas cada uma em um domingo, nosso Senhor vem agora para mostrar-nos um outro olhar para nós. Já tendo passado por este olhar, este quebrar, este empenhar,
nesta vivência desses exercícios, o jejum, a oração e a esmola, resta agora aprendermos a nos reconhecer. E desde o segundo dia da semana, segunda-feira, o Senhor vem neste trabalho conosco. Reconhecer em primeiro lugar aquilo que mais temos a dificuldade: Deus. Depois, reconhecer a nossa necessidade de amar. Qual a maior prova de amor? O perdão. Uma prova de amor a si, porque quem está carregando o peso do rancor, da mágoa, do ódio, é você, não é o outro. Por vezes o outro nem mesmo sabe. O ato de se deixar tocar, curar e amar é dar este perdão, é se livrar deste peso. Deixe ficar remoendo as coisas, deixe ficar voltando à mesma ferida e se amargurando e se avinagrando em relação ao outro. Mas hoje, nosso Senhor nos coloca num passo. Devemos reconhecer aquilo que temos grande necessidade de plenitude, de corresponder a Deus. E o Senhor nos mostra isso diante dos seus mandamentos. Os mandamentos de Deus não são um peso o qual eu carrego, não são um fardo pesado que me oprimem, são ato de necessidade. Certa vez ouvi a teologia do copo e cabe olhar e ver. Um copo, ele tem a necessidade de ser copo. Um copo que vive vazio, num instante, sem nunca ser usado, ele não serve para nada. Mas muito menos um copo que está servindo de vaso de planta. Ele também não é ele mesmo. Um copo que está ali e serve para aquilo com que ele foi feito, esta é a maior necessidade dele. Está ali para servir, receber aquele líquido e poder ser usado para levar aquele líquido a saciar a sede do outro. Para isso que serve um copo. E nós também temos exatamente esta necessidade. Se não estamos sendo usados e ficamos à parte, também não estamos servindo para nada. Por vezes muitos estão sendo assim. É só ver a sociedade e ver quantos não reconhecem a Deus. Para que serve o homem? Para dar glória a Deus. Toda criatura o serve para isso, e o homem o faz estando com Ele. Agora, um homem que não busca corresponder àquilo que é chamado, bom, é um copo que não é usado. É um copo que vive à parte e que não se reconhece com aquilo que é. Se confunde com peso de porta, com peso de papel ou com qualquer outra coisa, porque não é usado como copo. Mas também há copos com defeito da sua realidade, que não correspondem àquilo que devem. São copos usados como lixeira, como vaso de planta. Pessoas que não se reconhecem como aquilo que são, que não sabem para aquilo que são feitos e não reconhecem aquele que devem saciar. Um copo foi feito para saciar os outros. Nós fomos feitos para, como ouvimos no último domingo, para saciar a sede de Deus.
do Deus único e verdadeiro, que tem sede da nossa fé, da nossa presença. Mas por vezes estamos matando a sede de plantas. Por vezes estamos num esvaziamento de nós mesmos. Com tantos falsas religiões, falsas crenças, perversidades. Se formos olhar, os 3 primeiros mandamentos mostram exatamente esta realidade. Este ato de nos levar a estar com aquele para quem fomos feitos, a olhar e estar unidos. Esse é o sentido da plenitude da lei. O saber a necessidade que eu tenho de estar com Deus e corresponder àquilo que eu fui feito para ser. Filho de Deus. Um filho que não conhece seu pai é triste. Mas quantos de nós se esquecem de conhecer a Deus? Quantos de nós se esquecem de estar com o Senhor, de buscá-lo, de deixar-se unir a Ele, de corresponder àquilo que o Senhor nos chama? Mas ao mesmo tempo, assim como o copo, não só uma pessoa bebe, mas pode ser utilizado para matar a sede dos outros. Nós fomos chamados também a estar com os irmãos. Os outros mandamentos foram para isso. O ver a Deus no próximo e servir a Deus pelo próximo. Quantas vezes nós não reconhecemos a autoridade que é dada por Deus ao outro? Aos pais, em primeiro lugar, aos governantes, ao chefe do lugar onde eu trabalho. Estes são autoridades. E quando eu não reconheço e descumpro aquilo que me é dito, eu ofendo aqueles a quem deu esta autoridade. Deus. Eis o 4º mandamento. Padre, mas eu estava com pressa e atravessei o sinal vermelho, mas não está na lei que não deve ser feito? Então você infringiu uma lei. Infringindo uma lei, você infringiu aquele que deu a lei. Ofendendo aquele que tinha autoridade, você ofendeu aquele a quem deu autoridade a ele. Você ofendeu a Deus. Onde está a nossa correspondência em saber e amar? Quantas vezes nós, assim como apresentava ontem, guardamos rancor, ódio, matamos o outro? Às vezes, nem sempre fisicamente, mas no nosso coração. E o quanto isso nos pesa? Eis o 5º mandamento. Pelas ofensas faladas, pelas fofocas ditas, que depois se desdobram nos demais, atacando, tudo isso. Isso também é uma ofensa a Deus, porque é Deus a quem eu devo ver e amar e servir no outro. Eis o sentido da plenitude da lei ao qual o Senhor nos chama, algo que é nossa necessidade. Assim como temos necessidade de servir pelo transbordar do amor que temos necessidade de amar e corresponder àquilo para o que somos feitos. O Senhor nos chama a isso, a aprendermos a ter os olhos límpidos para ver e corresponder ao que somos chamados. A Virgem Maria, ela o fez com perfeição. Soube ver, amar e corresponder em tudo a Deus. Que ela possa nos ensinar, nos mostrar, nos apontar o caminho desta correspondência. E nós que aprendamos a ser bons filhos e que ouçamos
e correspondemos ao que esta nossa boa mãe nos quer ensinar. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo,